A maioria das pessoas pensa em vodka e ursos quando a Rússia é mencionada, mas há muito mais na Rússia do que os estereótipos na internet. Como o maior país do mundo, tem uma história rica e uma cultura vibrante. Esse incrível país também é lar de inúmeras criaturas de diferentes espécies. Ao longo dos anos, muitas descobertas chocantes foram desvendadas nesse vasto país. Vamos dar uma olhada em algumas das descobertas mais intrigantes, uma por uma, desde o garoto gênio marciano até a mais antiga escultura em madeira. Aqui estão 15 descobertas perturbadoras na Rússia que ninguém consegue explicar. Número 15. Garoto russo gênio afirma que é de Marte. Esse garoto na Rússia levou a expressão "fora deste mundo" para um novo patamar. Bariska Ciprianovich, agora um homem de 24 anos, afirmou que era do planeta Marte. Nascido em 1966, Variska era um garoto gênio que aprendeu a segurar a cabeça erguida, ler, desenhar e pintar com apenas 1 ano de idade. Pelo menos é o que sua mãe afirmou. Alguns professores de Bariska também afirmaram que ficaram impressionados com as habilidades de aprendizado de idiomas do menino quando ele tinha apenas 2 anos. Além disso, Bariska era incrivelmente perceptivo e tinha habilidades de memória impressionantes. Ele foi aclamado como um gênio, e muitas pessoas ficaram espantadas com o jovem garoto. Mas a coisa mais desconcertante sobre Bariska não era o fato de ele ser inteligente. Era o fato de ele afirmar ser do planeta vermelho. Mesmo quando era jovem, ele frequentemente contava a seus colegas e professores sobre Marte, e muitos ficavam frequentemente perplexos com seu extenso conhecimento sobre o espaço. Seu conhecimento, parece, não termina com sistemas planetários. Além de relatos não confirmados de que o garoto tinha um QI de 200, Bariska afirma que conhece o segredo da esfinge e o futuro da humanidade. Segundo ele, a raça marciana foi dizimada há muito tempo devido a uma guerra nuclear. Para nos impedir de sofrer o mesmo destino, ele foi enviado ao nosso planeta pelos marcianos restantes. Bariska também afirmou que há outras crianças de Marte vivendo na Terra, assim como ele, a quem ele chamou de crianças índigo. Ele também disse que ainda há marcianos no planeta vermelho, mas eles estão vivendo no subsolo, por isso não os vemos. Cientistas russos descrevem ele como um jovem tímido com inteligência acima da média, mas ainda não temos certeza sobre todas as suas outras alegações. Apenas algumas fotos dele existem até hoje, e as opiniões sobre sua história são divididas. Antes de continuarmos, curta este vídeo, aperte o botão de inscrição e clique no sino de notificação agora mesmo. Número 14. Cadáver alienígena encontrado em usina nuclear. Vários trabalhadores ficaram extremamente perplexos quando encontraram um estranho cadáver encolhido perto de uma usina nuclear na Rússia. O cadáver já estava em estágios avançados de decomposição e foi incrivelmente difícil para pesquisadores e cientistas determinar a identidade da estranha criatura. A descoberta bizarra imediatamente ganhou a atenção de caçadores de OVNIs, que afirmaram animadamente que o cadáver desconhecido pertencia a uma criatura extraterrestre. Especialistas do Instituto de Biofísica em Krasnoyarsk ficaram todos perplexos com o cadáver e nenhum deles pôde identificar que criatura estranha era essa. Eles afirmaram que o crânio não era nem peixe nem ave e não tinha pescoço ou asas. Cada vez mais pessoas acreditavam que o cadáver pertencia a um ser extraterrestre, mas há muitos fatores a considerar. O cadáver estranho pode ser apenas um animal que morreu em um acidente, o que deixou seu corpo estranho e desfigurado. Também há uma chance de que os animais tenham sofrido mutações após viverem perto da usina, embora essa possibilidade apresente implicações negativas para a operação da planta. Embora haja uma alta possibilidade de que este cadáver seja um embrião de frango mutante do que um alienígena morto, muitas pessoas ainda escolhem acreditar que essa é a primeira evidência de vida alienígena em nosso planeta. Se esse realmente é um cadáver de uma criatura extraterrestre, o que estava fazendo perto de uma usina nuclear em primeiro lugar? Essa continua sendo uma pergunta em aberto. Número 13. Esqueleto alienígena com crânio alongado. A descoberta desses crânios na Rússia incendiou teorias de conspiração alienígena em 2021. Os restos de 5 pessoas foram descobertos na região anexada da Crimeia, na Rússia, e foi mais do que uma descoberta arqueológica comum. Ao contrário dos restos humanos normais, todos os 5 crânios eram alongados e não tinham forma comum.
A datação por carbono sugere que os crânios têm 2.000 anos, e eles foram identificados como pessoas da antiga cultura sarmatiana. Os crânios alongados levaram ao apelido de enterro alienígena, mas os arqueólogos acham que há uma explicação muito mais simples por trás do crânio estranho: alongamento voluntário do crânio. A civilização sarmatiana praticava a remodelação dos crânios, e para eles, crânios alongados eram considerados bonitos. Também era uma qualidade essencial para os guerreiros, o que incluía mulheres. Há muito tempo, as pessoas dessa civilização amarravam tábuas de madeira em seus crânios para pressionar os ossos juntos, alterando gradualmente sua estrutura craniana à medida que cresciam. Para eles, o processo de alongar o crânio era mais do que apenas uma transformação física. Simbolizava a formação de um guerreiro agressivo e valente. Número 12. Enterro misterioso da Idade do Bronze. Em 2016, arqueólogos desenterraram os restos de um casal da Idade do Bronze perto do Lago Baikal. Ficou imediatamente aparente que os dois não eram apenas um casal comum. Os dois esqueletos foram encontrados de mãos dadas, e ao redor deles havia decorações e outros artefatos. Os arqueólogos inicialmente identificaram os dois como um casal jovem da cultura da Idade do Bronze de Glasgow. Mais tarde, no entanto, eles identificaram que o esqueleto pertencia a um homem idoso e uma mulher mais jovem. A relação deles ainda é incerta, mas a maneira como foram enterrados sugere que os dois tinham uma conexão profunda. O homem tinha um raro anel de jade branco sobre um dos olhos, e mais 3 foram encontrados em seu peito. Havia também pingentes de veado vermelho, bem como acessórios feitos de dentes de cervo almiscarado ao redor de seu esqueleto. Na mulher encontraram uma grande faca de jade e mais nada. Mas talvez o artefato mais misterioso encontrado entre os restos mortais fosse uma pequena bolsa de couro entre os joelhos do homem. Até hoje, a localização exata do enterro permanece um segredo para evitar que saqueadores danifiquem o local. Estranhamente, os arqueólogos também ainda se recusam a dar qualquer informação sobre o que encontraram dentro da bolsa de couro. A pesquisa também está em andamento para descobrir o relacionamento entre os dois. Número 11. Dólmens de 25.000 anos. No coração das montanhas do Cáucaso, na Rússia, estão centenas de monumentos megalíticos conhecidos como dólmens. Ao contrário de outras estruturas antigas ao redor do mundo, esses dólmens não foram analisados intensivamente. Alguns desses antigos edifícios têm entre 4.000 e 6.000 anos, mas alguns deles foram construídos entre 10.000 e 25.000 anos atrás. Os dólmens foram construídos de maneira semelhante à alvenaria ciclópica, um tipo de trabalho em pedra que envolve enormes blocos de calcário montados de forma rudimentar para construir toda a estrutura. Ainda não temos ideia de quem construiu essas incríveis estruturas e qual propósito elas tinham. Eram abrigos pequenos, um local de rituais ou criados puramente para decoração? O mistério que envolve esses antigos edifícios os torna ainda mais importantes. Afinal, esses dólmens são algumas das arquiteturas pré-históricas mais antigas construídas precisamente a partir de blocos de pedra ciclópicos. Os dólmens têm muitas semelhanças com as estruturas de pedra encontradas na Europa e na Ásia, mas continuam sendo algumas das mais enigmáticas. Número 10. Arquitetura da Idade do Gelo. Uma das descobertas arqueológicas mais desconcertantes do século XXI é uma estrutura maciça construída a partir dos ossos de 60 mamutes. Essa descoberta impressionante foi desenterrada em uma estepe florestal na Rússia. Assim como a maioria das estruturas antigas, a maneira como essa estrutura de ossos de mamute foi construída é um mistério. Mas a maior pergunta é por que as pessoas que viviam em tempos extremamente tumultuados, há 25.000 anos, se preocuparam em construir essa estrutura. Que propósito essa estrutura tinha para que estivessem dispostos a sacrificar tempo, recursos e mão de obra apenas para essa estrutura? A estrutura inteira cobria um diâmetro massivo de 40 pés, e estava claro que muitos recursos e tempo foram investidos em sua construção. Os arqueólogos encontraram várias pistas sobre seu propósito. Sinais de fogo e restos de comida foram encontrados entre as fossas dentro da estrutura. Há uma grande possibilidade de que essa estrutura da Idade do Gelo tenha sido construída tanto para armazenamento de alimentos quanto para rituais. Hoje, muitos acreditam que essa grande estrutura foi construída mais para um propósito prático do que para práticas religiosas. Número 9. Cachorro congelado de 18.000 anos.
Este é Dogor, um filhote de 18 mil anos que foi descoberto no permafrost siberiano em 2008. Os locais tropeçaram acidentalmente nos restos mortais em um bloco congelado perto do rio Indigirka, e ele tem sido objeto de intrigas desde então. Embora o animal tivesse milhares de anos, a maioria dos restos mortais do animal está incrivelmente bem preservada. Sua cabeça, nariz, bigodes, cílios e boca estão todos principalmente intactos. A maioria dos dentes de leite de Dogor permaneceu intacta em sua boca, facilitando para os arqueólogos determinar que ele tinha apenas 2 meses quando morreu. Não temos certeza sobre a causa da morte do animal, mas há uma grande possibilidade de que ele tenha nascido fraco e sucumbido ao ambiente. Dogor é uma descoberta incrivelmente rara, mas sua identidade continua a confundir pesquisadores até hoje. Ainda não temos certeza se Dogor é o ancestral dos lobos, dos cães ou de ambos. Mesmo após 2 rodadas de análise de DNA, os pesquisadores ainda não conseguiram determinar se ele era um cão ou um lobo. Isso levou os pesquisadores a acreditar que talvez Dogor fosse uma mistura de ambos. Os cientistas acham que talvez o DNA desse jovem filhote possa nos ajudar a aprender mais sobre como os humanos domesticaram os caninos pela primeira vez. Acredita-se geralmente que os humanos capturaram filhotes de lobo e os domesticaram com o tempo. No entanto, alguns especialistas afirmam que alguns lobos se tornaram mais amigáveis com os humanos após comerem restos de comida perto dos acampamentos humanos. Ao analisar onde Dogor está na árvore genealógica dos caninos, poderemos determinar qual dessas teorias é verdadeira. Número 8. A Cidade dos Buracos. Pereznik é uma cidade russa engolida por buracos. É a segunda maior cidade na região de Perm, com uma população de 145 mil pessoas, e hoje está lentamente afundando na terra. Em seu auge, a cidade florescia em cima de uma mina de potássio e, anos depois, as fendas e vazios profundos da mina fizeram a cidade desaparecer lentamente. Os tetos das cavernas subterrâneas eram sustentados por paredes e pilares de sal solúvel. Quando uma nascente de água doce começou a fluir para as minas, a mais de 1000 pés subterrâneos em 2006, os pilares de suporte foram completamente destruídos. Buraco após buraco apareceu ao redor do distrito residencial, incluindo um buraco massivo apelidado de Avô, que media mais de 400 metros de largura e 200 metros de profundidade. Cerca de 12 mil pessoas escolheram deixar a cidade para encontrar uma vida mais estável em outro lugar no país, mas Bereznik ainda tem uma população de mais de 120 mil. Até hoje, a cidade ainda produz cerca de 10% do potássio do mundo, e as minas proporcionam trabalho para milhares de pessoas, embora apresentem riscos. Perder as minas prejudicaria a economia da cidade, no entanto, partes da cidade estão em risco, incluindo a única linha ferroviária da cidade que conecta as áreas residenciais às minas. A partir de 2018, um total de 10 buracos foram documentados ao redor da cidade e esse número pode aumentar. Para mitigar os danos e evitar vítimas, a cidade agora possui uma variedade de instrumentos de alta tecnologia, incluindo sistemas de vigilância por vídeo, sensores sísmicos e até monitores por satélite. Dessa forma, as autoridades podem prever a formação de novos buracos e tomar medidas apropriadas. Número 7. 28 milhões de litros de suco. É um belo dia ensolarado, mas você recebe uma mensagem de texto dos seus amigos dizendo que a cidade inteira está inundada. Confuso, você sai da cama e abre a porta, apenas para descobrir que a cidade inteira está realmente inundada, não com água, mas com suco. Isso é exatamente o que aconteceu em Lebedian, uma cidade no oeste da Rússia. Muitos moradores foram forçados a atravessar a cidade, enquanto 28 milhões de litros de sucos de abacaxi, damasco, tangerina, manga, maçã, tomate e muito mais derramavam de uma planta desabada. Você vê, a sexta maior fábrica de sucos do mundo está localizada em Lebedion. Cerca de 300 metros quadrados da fábrica desabaram de repente, enviando uma enxurrada de líquido frutado pela cidade. Não é preciso dizer que nenhum dos moradores esperava que tivessem que andar por aí em líquido pegajoso e frutado naquele dia. O derramamento massivo causou muitos distúrbios pela cidade e incomodou muitos moradores. Felizmente,
O incidente não causou danos ao abastecimento local de água, e também não houve vítimas, exceto por 2 trabalhadores da fábrica que ficaram presos em um guindaste de 38 metros após o colapso da planta. Número 6. Esferas de Champ. À primeira vista, você não pensaria que há algo fora do comum com essas esferas de pedra. Essas pedras são os mistérios na ilha Champ, na terra de Franz Josef, na Rússia. A ilha inteira é classificada como uma ilha ártica, e é uma das várias ilhas que compõem o arquipélago desabitado de Franz Josef. As enigmáticas esferas esféricas variam em tamanho, desde bolas de ping-pong comuns até gigantes do tamanho de um humano. Ninguém sabe como essas bolas foram criadas. Foram elas feitas por um estranho processo na natureza, ovos alienígenas ou uma civilização antiga deixou essas pedras esféricas para trás? Não há registros de atividade humana na ilha Champ. Então foi incrivelmente difícil para os arqueólogos encontrar a resposta. Uma teoria principal é que as bolas de pedra são concreções, que são massas de minerais formadas e compactadas juntas. Esses produtos químicos e materiais transportados pela água interagiram com um núcleo orgânico, como uma folha, uma concha ou um fóssil, e a reação resultou em uma esfera que poderia crescer com o tempo à medida que se juntava com mais e mais minerais. Alguns arqueólogos também afirmaram que existem esferas de Champ menores ao redor do mundo. A única razão pela qual as da ilha Champ cresceram tanto é a falta de atividade humana na área. Número 5. Barras de ouro chovem do céu. Ao contrário do que é popularizado na internet, não é todo dia que um incidente estranho ocorre na Rússia, mas de tempos em tempos algo bizarro ocorre no país que ironicamente prova esse estereótipo. Em 2018, literalmente choveu ouro na Rússia, mas não é o tipo que você gostaria de experimentar. Afinal, blocos inteiros de ouro caíram do céu e um golpe seria o suficiente para enviar você para a vida após a morte. O incidente aconteceu depois que a escotilha de um avião se abriu acidentalmente após decolar de um aeroporto em Yakutsk, na Sibéria Oriental. No geral, o avião Nimbus Airlines An-12 estava transportando cerca de 9 toneladas de ouro, além de outros materiais preciosos como diamantes e platina. No geral, a carga do avião inteiro tinha um valor impressionante de 386 milhões de dólares naquele dia. Mais de 170 barras de ouro com um peso total de 3,4 toneladas caíram em terras russas, mas felizmente ninguém se feriu durante o incidente. E agora é hora do tópico curioso de hoje. O que os cientistas encontraram na Rússia deixou as pessoas sem palavras. Os pesquisadores ficaram perplexos quando descobriram vários crânios estranhos dentro de uma cabana em uma área isolada na Rússia. Como você pode ver nesta foto, os crânios obviamente não pertenciam a humanos comuns. Ao contrário dos crânios humanos normais, os encontrados tinham estranhos orifícios oculares e cristas na cabeça. Nos lados havia enormes lacunas onde deveriam estar os ouvidos. Os crânios nunca foram analisados. Muitos acreditam que os crânios não eram nada além de decorações e não pertenciam a uma criatura real, mas sim eram feitos pelo homem. No entanto, muitos ainda acreditam que esses crânios aterrorizantes pertencem a alienígenas ou talvez demônios. Que razão uma pessoa teria para esconder esses crânios no meio do nada? Poderia ser que esses restos horríveis precisassem permanecer escondidos? Seu palpite é tão bom quanto o meu. Como sempre, comente abaixo com a hashtag Tópico Curioso e nos dê sua opinião sobre o que acabamos de mostrar na tela. Dito isso, vamos continuar. Número 4. Culto a Afrodite. Em 2022, arqueólogos descobriram o enterro de uma sacerdotisa de 1900 anos na antiga necrópole de Banagoria, na Rússia. Eles acreditavam que a sacerdotisa pertencia a um culto que adorava Afrodite, uma deusa grega associada ao amor, prazer, paixão e beleza. Junto com ela foram encontrados artefatos antigos, bem como os restos mortais de vários guerreiros. Os arqueólogos também encontraram um incrível medalhão de prata que tinha cerca de 6,9 centímetros de diâmetro e menos de 2,5 centímetros de espessura no enterro. O pequeno ornamento continha a inscrição da deusa Afrodite, bem como vários sinais do zodíaco.
Além de Aquário e Libra, há outros no zodíaco, e cada um corresponde a constelações estelares: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Os sinais do zodíaco têm sido uma crença consistente desde tempos antigos, e os pesquisadores ainda não têm certeza por que esse culto gravou apenas 10 sinais em vez de 12. Número 3. Rússia tenta clonar exército antigo. Em 5 de julho de 1996, os pesquisadores no Instituto Rosalind da Escócia comemoraram ao completar seu experimento. Eles clonaram com sucesso uma ovelha viva, a partir de uma célula adulta. Codinome 6LL3, ou Dolly, a ovelha, foi o primeiro mamífero clonado com sucesso. Os pesquisadores primeiro obtiveram células do útero de uma ovelha de 6 anos e então as cultivaram em laboratório por mais de 140 dias. Quando o nascimento de Dolly foi anunciado no ano seguinte, em fevereiro, a pesquisa foi recebida com uma enxurrada de controvérsia. Afinal, muitos viam a clonagem como tabu. A criação deveria ocorrer naturalmente e muitos temiam que, mexendo com esse processo natural com ciência, logo criaríamos algo abominável. Por outro lado, muitas pessoas apoiavam a pesquisa e esperavam que um dia pudéssemos produzir animais geneticamente modificados para o benefício dos humanos. Também há a possibilidade de clonar órgãos e células para curar diferentes doenças degenerativas. Muito sobre a clonagem continua controverso até hoje, e muitos ainda a veem como uma prática antiética. No entanto, em 2021, o debate foi novamente alimentado quando o ministro da Defesa russo anunciou que planejavam ressuscitar um exército de 3.000 anos por meio da clonagem. Os restos mortais foram descobertos há mais de 2 décadas na República de Tuva. Os outrora valentes guerreiros citas não eram nada além de crânios e ossos, mas para os arqueólogos, os restos mortais dos homens e seus cavalos eram incrivelmente significativos na história. O enterro extraordinário inspirou algumas pessoas, levando-as a pensar sobre a possibilidade de reviver os guerreiros. No entanto, o público teme as implicações da necessidade do país por guerreiros. Felizmente, ainda não é possível para nós clonar humanos. Teoricamente podemos, mas há várias razões pelas quais não o fazemos. Ética e moralidade não são as únicas que impedem os cientistas de enlouquecer e clonar seres humanos inteiros. Não é conhecido por muitos, mas temos clonado com sucesso embriões humanos, mas um humano inteiro ainda não. Por um lado, não temos nenhum motivo pelo qual temos que cruzar essa linha ainda. Não há necessidade disso, então por que fazê-lo? Seria um avanço científico, mas encontraria muita resistência. Além disso, a pesquisa sobre clonagem humana exige sujeitos que, é claro, deveriam ser humanos. Isso poderia potencialmente colocar as pessoas em perigo. E não acho que nenhum cientista queira isso, mesmo em nome da ciência. Então você pode ficar tranquilo sabendo que não precisará lutar contra nenhum clone malvado. Número 2. Stonehenge russo. Arcaim é o nome dado por arqueólogos ao Stonehenge russo. Esse antigo assentamento fortificado foi descoberto por arqueólogos no sul dos Urais, na Rússia, em 1987. Esse nome foi destinado a simbolizar o céu e a terra, assim como os megalitos nas planícies de Wiltshire. Archaim consiste em 2 paredes circulares, habitações retangulares e um fosso. Ao contrário de Stonehenge, Archaim é um assentamento antigo. Cobre uma área de mais de 20.000 metros quadrados, tornando-o uma das maiores estruturas megalíticas do mundo. Os arqueólogos também encontraram artefatos dentro do assentamento de pedra que datam do século 17 a.C., cerca de 4.000 a 5.000 anos atrás, tornando Arcaim quase da mesma idade que Stonehenge. Anos depois de observar o assentamento, ficou claro para os arqueólogos que era mais do que apenas uma fortaleza massiva onde as pessoas residiam. Os especialistas acreditam que Archaim não era apenas maior que Stonehenge, mas também era um observatório melhor do que os megalitos. Até hoje, muitas pessoas acreditam que Archaim tem muito mais segredos esperando para serem descobertos. Número 1. Escultura em madeira mais antiga. Esta estátua de madeira é chamada de ídolo de Shigir. Tem cerca de 5 metros de altura e tem 8 faces gravadas nela. Esta estátua de madeira é atualmente reconhecida como um dos exemplos mais antigos do mundo de arte monumental. Há milhares de anos, essa estátua de madeira estava em frente a um corpo d'água para atuar como um guia e um protetor.
mas por algum motivo ela caiu em um pântano de turfa. Ironicamente, esse incidente levou à preservação dessa peça de arte antiga. Os especialistas acreditam que essa relíquia foi criada há cerca de 11.600 anos. Além de sua idade, o que é mais impressionante é a história que ela revela. Há milhares de anos, bem no final da Idade do Gelo, nossos ancestrais que viviam da caça e coleta, coletavam madeira e esculpiam esses monumentos à mão, depois posicionavam cada um no chão como totens, presumivelmente para decorações ou para rituais. A Rússia realmente é um país maravilhoso. Essas descobertas podem ser intrigantes, mas quero que você compartilhe outras descobertas intrigantes que você conhece nos comentários abaixo. Se você teve a chance de visitar a Rússia, não deixe de compartilhar sua experiência também. Confira também nossas outras coisas legais que estão aparecendo na tela agora mesmo. E eu te vejo no próximo vídeo. Cuide-se, pessoal!